Bem-vindo ao treinamento do Prime Builder. Neste capítulo nós vamos explorar esse universo de possibilidades que é o editor de fluxos. Bem, aqui eu vou acessar primebuilder.com.br. Vou utilizar aqui as minhas credenciais para o acesso. E aqui dentro da camada web a gente tem disponível o editor de fluxos para utilizar. Bom, já estou acessando, vou clicar aqui em novo fluxo. Legal. Então o editor já tem uma série de funcionalidades prontas para que a gente possa explorar e definir justamente como é que vai ser o nosso processo, ou seja, como que a gente quer que isso seja executado no smartphone ou no browser do computador. Bem, aqui do lado esquerdo nós vamos encontrar as funcionalidades, ou seja, os recursos que estão disponíveis para a gente poder consumir. Então nós temos aqui a caixa de foto, caixa de texto, listas e uma série de outras aí que nós vamos durante essa apresentação explorar isso. E aqui também temos etapas que têm conceitos distintos e a gente dentro desse exemplo que a gente vai compartilhar, a gente vai explorar também essas funcionalidades. Bem, o uso é bem prático, a gente basicamente clica e arrasta o componente que a gente deseja utilizar. Isso incluindo as outras etapas do fluxo também. Então, do lado esquerdo ficam esses recursos. Aqui na parte central fica justamente a área onde nós vamos desenhar o nosso processo. E do lado direito, que é muito importante, é onde fica concentrada a propriedade de cada etapa do fluxo. Tá? Então, por exemplo, vou puxar aqui uma caixa de texto. A gente vai perceber que quando ela está selecionada, a gente tem algumas informações, ou seja, são propriedades que eu tenho que preencher e utilizar e são recursos, isso aqui é muito importante para a gente poder definir, ou seja, quais são os parâmetros, quais são as especificidades dessa etapa do fluxo. Bom, a gente vai começar com um cenário bem simples para a gente poder entender a dinâmica dessa etapa aqui da construção. Tá? Então a gente tem que sempre imaginar o seguinte, o que a gente quer na ponta. Então, para exemplificar aqui, para esse caso, eu vou imaginar o seguinte, eu quero uma aplicação móvel em que eu vou capturar duas informações na ponta. Eu vou pegar o nome de uma pessoa e a idade dessa pessoa. Então eu preciso de dois campos de informação. Tá? Então, basicamente o meu processo de registro ele ficaria assim. Eu uso a etapa de início, uma etapa de texto, vou chamar ela aqui de nome. Então aqui você basicamente dá dois cliques e você escreve o nome dessa etapa e, como eu comentei do lado direito, a gente vai trabalhar nas propriedades. Então, na label desse campo, eu vou determinar assim, informe o nome. Aqui você pode colocar exatamente o que você precisa, tá? Então a label é respeitada o que você está determinando. Eu vou dar um apelido, ou seja, o nome da variável aqui, né? Isso pode ser utilizado lá na parte de integração, tá? Vou dar o nome de variável como nome. Vou falar que é um campo texto e que ele tem 100 posições. Em seguida, como eu comentei, eu vou pedir o campo de idade. Então, nós vamos pedir aqui a idade da pessoa. Ok? Mesma coisa, propriedade, informe a idade. Nome da variável, idade. Aí já é um campo do tipo inteiro, então eu só quero aceitar números. Eu vou colocar aqui 10 posição. O que muda isso? Vai fazer uma modificação lá no teclado do dispositivo móvel. Então, se eu determinei que o campo é do tipo número, o teclado já vai travar para que aceite só número. E assim sucessivamente, de acordo com os outros tipos que a gente tem aqui lateralmente, tá? Deixa eu desligar esse limpar automaticamente. Legal. Aqui a gente basicamente clicou, conecta as etapas de uma forma bem simples. E eu vou finalizar. Então está aqui montado o nosso processo a ser executado. E eu vou executar ele no meu smartphone. Bem, o fluxo está feito? Feito. Vou salvar.
Vamos determinar aqui um nome de treinamento Prime Builder. Vou copiar aqui na descrição, salvei o meu fluxo. Validei o meu fluxo. Esse processo de validação ele é necessário, ou seja, a validação de fluxo ele vai fazer uma checagem geral do seu fluxo, porque eu posso ter esquecido de considerar algum parâmetro que é obrigatório, ou eu posso ter esquecido de conectar alguma etapa. Então, um fluxo, para que ele possa ser executado e utilizado, ele precisa estar validado. Tá? Então, nós temos aqui nesse momento a versão 1.0.1, que ela está salva e validada. Então, a próxima etapa, a gente vai fazer uma publicação desse processo. Tá? Então, basicamente, eu venho aqui no ambiente web, fluxos web, vou clicar em novo fluxo, vou determinar um código, é um código de identificação, não vamos entrar aqui em detalhes para o que é utilizado, e vou definir o nome desse processo. Vou colocar aqui igual que eu coloquei o nome do fluxo, treinamento Prime Builder. Ok. Fluxo de trabalho, e vou associar essa publicação àquele fluxo que nós construímos. Tá aqui. Prontinho. Como a gente vai reutilizar essa publicação que eu estou fazendo aqui ao longo desse capítulo, eu já vou fazer algumas parametrizações para justamente facilitar o nosso trabalho lá na frente. Tá? Então aqui eu já começo a determinar, ou seja, quando eu encaminhar esse processo para o dispositivo móvel, para o smartphone, que tipo de dado de informação que eu quero que seja apresentado. Né? Então eu posso colocar aqui, colocar o código desse processo, a data dele, basicamente isso que eu quero que seja apresentado lá. E nessa etapa, eu vou já parametrizar algumas coisas aqui por default, como filial. Vou mudar a filial aqui para Sudeste, que eu tenho grupos associados a isso. Já defini um cliente padrão. Isso aqui nos outros capítulos poderão ser mais detalhados, tá? Então isso aqui é um processo de publicação, eu só estou determinando alguns parâmetros previamente para facilitar o uso desse processo. Prontinho. Perfeito, a gente construiu o fluxo e agora a gente publicou esse fluxo. Então nesse momento a gente consegue já utilizá-lo. Então eu vou para a tela de monitoramento de processo e aqui a gente consegue fazer o envio desse fluxo de processo para um dispositivo móvel. Fizemos a publicação e agora a gente vai executar ele no smartphone. Então eu já tenho o Prime Builder instalado aqui no meu aparelho, já fiz o meu login. Eu tenho um login que foi criado aqui no ambiente web. E nesse momento a gente já está apto a fazer o envio desse processo para esse usuário. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou procurar aqui dentre os fluxos que eu já tenho publicado, vou procurar aqui o treinamento Prime Builder. Ok. Então ele já carregou aqui todos os dados, foram aqueles dados que nós parametrizamos lá inicialmente no fluxo. Já está apontando aqui para o usuário Mário Luiz. Então vou salvar. Ok. Já chegou a notificação Android aqui no meu aparelho. Baixei o processo. Então a gente pode perceber que eu tenho aqui treinamento Prime Builder disponível para utilizar. Então, de forma muito simples, eu vou abrir o processo. Conforme a gente configurou para aparecer o número do processo e a data, ele já está mostrando aqui também. E ele foi para a primeira etapa desse fluxo. Então, se a gente voltar aqui, nós vamos relembrar essa etapa. A primeira etapa era nome. Aqui está definido a label, forme o nome. E é um campo do tipo texto para que o usuário faça a inserção do dado. Vou compartilhar minha tela aqui também, para que a gente possa acompanhar de forma simultânea aqui. Perfeito, então aqui eu vou digitar um nome, qualquer, a idade, veja que ele já respeitou o parâmetro que nós colocamos lá no editor de fluxo, do ponto de vista de eu queria um campo numérico, digitei a idade, perfeito, ele finalizou o processo. Tá, então de forma muito simples a gente construiu essas duas etapas. Então isso deu para entender bem o conceito
Ou seja, o que você desenhar aqui no editor de fluxo, ele vai ser representado aqui no dispositivo móvel. Bom, em cima desse mesmo fluxo, a gente vai começar agora a explorar as outras possibilidades, ok? Então eu vou fazer uma modificação e aí vamos começar agora a imaginar alguns cenários. Vamos imaginar que nós temos uma empresa de transporte e nós temos ali, por exemplo, motoristas que saem diariamente para realizar entregas, tá? E o nosso desejo é que no início do dia esses motoristas carreguem essas entregas, ou seja, se ele vai sair com 10 volumes, ele tem ali um processo representando cada um desses volumes. E a cada volume desse que ele for fazer a entrega efetivamente, a gente quer que ele registre algumas informações no ato dessa entrega. Então vamos desenhar esse processo aqui desejado e vamos executar ele no mobile. Vou até reaproveitar aqui algumas etapas que possa fazer sentido para esse novo cenário. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse caso eu já vou usar uma lista que a gente chama de lista roteada ou lista com tomada de decisão. Então a primeira etapa do fluxo vai ser o seguinte, eu vou chamar ela de status. E o label dela vai ser entregou a mercadoria. Vou chamar a variável de status. E aqui é bem interessante. A cada caminho aqui que eu abri do fluxo, ou seja, essa sequência aqui, essa seta, que é a rota 5, essa vai ser uma das opções do menu. Então, isso aqui é uma lista, tá? Uma label com várias opções. E a cada seta que eu puxar, ele vai ser uma dessas opções do menu. Então, essa aqui vai ser o seguinte, opção sim. Então, a label é entregou a mercadoria? Se sim, ele vai seguir esse caminho do fluxo. E eu vou puxar uma outra label chamada não, e vai ser para uma lista que eu vou apresentar para o usuário na ponta. Ou seja, se ele tentar entregar aquele volume e disser que não vai entregar por algum motivo, eu vou pedir para ele em uma lista simples qual é esse motivo. Então, em seguida eu vou colocar aqui, ó, selecione o motivo. Vou chamar de motivo essa etapa aqui na variável. Vou falar que ela é uma lista do tipo offline, a gente tem vários tipos aqui. Offline é uma lista que eu defino de forma simples aqui, né? Ou seja, aqui no editor eu já vou definindo que os motivos são, por exemplo, cliente ausente. Ou eu poderia colocar aqui não localizado o endereço. Ou seja, você acrescenta as opções que desejar. Ou eu posso colocar aqui mercadoria avariada. Ok? Vamos só ordenar aqui. Perfeito. Então, a lista offline, vou chamar aqui a etapa de motivo. Ela basicamente você define quais são as opções dessa lista. Tem alguns outros tipos também, como online. Online ele vai buscar num servidor, ou seja, uma lista mais dinâmica, que dependendo da situação essa lista pode se modificar. E a lista chamada recurso é uma lista que a gente constrói na web. Tá? Isso fica mais acessível para o usuário de web. Então, pode ser que uma lista sofra modificação durante o dia. Então, ao modificar na web, ela vai refletir no processo móvel. Nós vamos usar, nesse caso aqui, a offline. Bom, e daqui ele vai finalizar o processo. Ok? Bom, se ele disser sim, ou seja, ele falar, vou entregar a mercadoria, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse campo, o nome que está aqui, informe o nome, e eu só vou mudar o label. Vou colocar aqui, informe o nome do recebedor. Ok? Idade eu já não quero mais. Eu vou pedir aqui, por exemplo, informe o documento. RG. Vou chamar de RG. Bem, então a gente colocou aqui a etapa nome, depois RG, e eu vou pedir também a assinatura da pessoa que recebeu essa mercadoria. Então vou mudar aqui a sequência. Vou puxar para cá essa etapa para ficar melhor representado aqui o nosso processo. Vou conectar. Perfeito. E a etapa assinatura, eu vou chamar ela de assinatura. Assine aqui. Ok? Bem, o fluxo foi modificado, então eu vou salvar ele
e validar o fluxo. Então, como eu comentei anteriormente, toda vez que você fizer uma mudança, obviamente você vai salvar esse fluxo, mas você precisa validar esse fluxo para que ele possa ser executado. Veja que agora a gente tem a release 2 desse fluxo e o que eu vou fazer? Vou publicar essa release para que a gente possa já utilizar no dispositivo móvel. Então, eu vou aproveitar aquela publicação que a gente já tinha feito, né, desse fluxo. Então, vou procurar aqui, ó, treinamento Prime Builder, vou editar e vou basicamente trocar aqui a release. Veja que o Prime Builder já identificou que tem uma versão nova desse fluxo. Então, ele já habilita ali a versão 2 para que a gente possa utilizar. Então, vou usar a 2, vou salvar. O que significa? Que na hora que eu enviar agora esse processo novamente para o meu usuário, para a mesma aplicação que nós já temos instalado aqui, que é o Prime Builder versão mobile, nativo para Android, ele já vai permitir que eu utilize esse novo processo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela do mobile com vocês. Então, tá aqui, tá perfeito, ótimo. E vou enviar novamente um novo processo para o meu usuário. Então, vamos lá, treinamento Prime Builder. Não vou mudar nada, salvei. Vou vir aqui para a minha tela, vou dar um OK. Opa, deixa eu voltar aqui. Ótimo. Então tá aqui, ó, treinamento Prime Builder novamente. Não mudamos nada na parametrização aqui do card do processo. Vou acessar ele. Pronto, ele já está refletindo a mudança que nós fizemos. Então, se eu voltar aqui, ó, entregou a mercadoria, nós criamos duas opções, sim e não. Se a gente olhar aqui no mobile, isso já está sendo representado aqui, ó. Entregou a mercadoria, sim ou não. Se eu disser não, vamos seguir esse caminho, ele vai me trazer aquela lista offline que nós criamos. Então tem a opção cliente ausente, mercadoria variada. Basicamente o usuário vai selecionar e o processo vai finalizar. Então a gente vai poder ver aqui, ó. Se não, ele pede o motivo e o processo finaliza. O que eu vou fazer? Eu vou mandar agora novamente mais um processo para que a gente possa ver como ficou a outra sequência do processo. Tá? Então vou salvar aqui. Um novo processo foi enviado. Já estou carregando. Treinamento Prime Builder. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Perfeito. Está aqui o card. Vou executar novamente. Nesse caso, eu vou colocar entregou a mercadoria, eu vou colocar que sim. Ele vai pedir, veja que o label já modificou, né? Conforme o nome do recebedor. Então, a gente fez aquela alteração aqui também. Vou colocar que quem recebeu foi o Bruno. Ok. Em seguida, ele pede informe o documento RG. Vou colocar aqui um número qualquer. Avançar. E a etapa que a gente adicionou foi a etapa de assinatura. Então, ele vai coletar a assinatura do usuário ou do cliente. Então, vou fazer a minha assinatura aqui. Perfeito. E vou seguir no processo. Pronto, finalizou. Beleza. Bom, e só para a gente completar essa sessão de mudanças, a gente pode perceber que os dados eles já estão disponíveis aqui na web. Então, os 3 processos que a gente encaminhou, interagiu, as informações estão aqui disponíveis para ser consultado. Ok? Bem, vamos fazer mais uma mudança aqui no processo para a gente poder tentar explorar algum outro recurso que nós temos aqui. Então, a gente pode manter o mesmo cenário, poderia mudar o cenário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar, por exemplo, o recurso de código de barras, tá? E também, vamos pensar aqui, vou usar foto. A foto vai ser o seguinte, se ele falar que não entregou, eu vou sinalizar, vou pedir um motivo e vou pedir uma foto do local, porque eu gostaria de ter um registro no local para ter uma evidência de que ele esteve realmente naquele local que está sendo indicado. Então, eu vou colocar aqui que o nome da etapa chama fotolocal. Foto do local da entrega, foto local. Vou ligar
a parte final do processo. E aqui a gente poderia fazer o seguinte, vou pedir nome, idade, em seguida eu quero ler aqui uma etapa de código de barras. Conectar aqui. Pronto. Vou chamar de volume. Ele vai ler o pacote. Código de barras aqui, eu posso ler um código de barras simples ou um QR Code também. Então é compatível com os dois cenários. Então eu vou colocar aqui, leia o volume. E aqui tem algumas propriedades interessantes, né? Então eu posso abrir a câmera automaticamente. Então quando chegar nessa etapa do fluxo, ele já vai automaticamente abrir a câmera e eu já vou poder fazer a leitura do código de barras. E dentre outras que a gente pode explorar. Então eu vou chamar de volume, ele vai fazer uma leitura de 10 posições desse código. Pronto, salvei, mesmo processo, eu salvo, valido o fluxo. Se tivesse alguma coisa errada no fluxo, ele iria indicar aqui para nós. Então, se ele validou, significa que a gente pode publicar novamente, basicamente salvar a nova versão e novamente executar no dispositivo móvel. Então vamos lá. Vamos reaproveitar aquela publicação que nós fizemos. Vou salvar. Perfeito. Vou encaminhar um novo processo para o mobile. Vamos aqui, treinamento para Builder. Perfeito, carregou todos os dados e vou encaminhar para o Mário. Ótimo, vamos compartilhar a tela do dispositivo novamente aqui. Ótimo. Então a gente tem aqui novamente treinamento para Builder disponível. Vou abrir o card. Entregou a mercadoria? Vou colocar aqui não. A gente acrescentou uma etapa, se eu não me engano foi a foto aqui, numa situação de não entrega. Então vou colocar aqui cliente ausente. Ok? Então, em seguida, o processo foi seguido, ele pediu para você resgatar uma fotografia do local. Então, eu vou clicar aqui, ele já vai abrir a câmera, eu vou tirar uma foto aqui da mesa mesmo. Capturei a foto. Perfeito. Vou seguir o processo, ele já finalizou. Então, vamos aqui encaminhar novamente um novo processo para o mobile. Vou chamar de treinamento Prime Builder. E nós vamos seguir a sequência sim do fluxo, para que a gente possa conferir o comportamento em relação ao código de barras. Então, uma nova entrega foi encaminhada para o motorista, já seguindo um novo processo. Estou dizendo aqui que a entrega foi realizada, o nome do recebedor foi novamente aqui o Bruno. Tá? O RG dele. E aqui, vejam que ele já abriu a câmera para eu poder ler um código de barras. Bom, não tem um código de barras aqui para ler, então, mas já deu para mostrar aqui como que é o comportamento. Perfeito. Então, essas mudanças que nós fizemos no fluxo, ela já reflete todo esse dinamismo e sem a necessidade de fazer reinstalação de aplicação e uma série de coisas que são atreladas a isso. Para aproveitar o cenário que nós estamos aqui, se a gente olhar aqui no meu mobile, eu ainda tenho aquele processo disponível, né? Tá aqui treinamento para Builder, ele está pela metade, porque eu parei lá naquela etapa de preenchimento de código de barras. Se eu encaminhar uma nova entrega, só para mostrar para vocês como que isso fica no dispositivo. Vou encaminhar uma nova entrega, vou fazer isso novamente. Perfeito. Então, se a gente voltar aqui para a tela, a gente vai poder ver que nós temos 3 cards para interagir deste processo, né, do processo treinamento Prime Builder. Um que está em execução, que é esse aqui, e outros 2 que acabaram de ser enviados. Ok? Então, o uso é bem simples. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou limpar
todos esses aqui. Prontinho. Então aqui no mobile, se eu sincronizar aqui, ele já zerou. Aqui nós vamos fazer aqui uma pequena mudança no fluxo, para refletir um outro cenário também, aproveitando que a gente já tem um fluxo publicado, e para a gente poder explorar uma pequena implementação de mobile script. Eu vou falar rapidamente sobre como a gente pode aplicar isso. Bom, vamos lá. Vamos mudar o cenário. Só um comentário importante. A lista que nós montamos aqui de roteamento, eu puxei 2 opções, mas eu poderia ter puxado N outras, tá? Então aqui não tem uma limitação para esse cenário da lista roteada, ok? Bem, vamos mudar aqui esse cenário. Vamos imaginar que a empresa é uma empresa de pet shop, ela tem aquele serviço de passeio com os cães, e a gente já vai mudar o cenário aqui totalmente. O desejo é o seguinte: a cada cãozinho que a pessoa pegar na residência, ele vai tirar uma fotografia do cão, vai sinalizar se tem alguma observação a ser feita e vai poder registrar isso até num cenário de loop, né? Porque às vezes numa saída dessa ele retira vários cães em vários locais diferentes. Então aqui vai ser bom que a gente vai mostrar como é que a gente poderia montar um loop nesse fluxo para que eu possa inserir várias informações. Então vamos lá. Vou mudar aqui o cenário. Eu vou colocar aqui que a primeira etapa eu vou inserir qual que é o cachorro que nós vamos pegar. O nome dele, o nome do cachorro. Nome, texto, sim. Em seguida uma foto dele. Foto. Perfeito. E se ele sabe que ele tem mais cães para retirar naquela sequência que ele está fazendo, eu vou fazer uma pergunta se ele vai ter mais cães. Então, já vou fazer o seguinte: eu vou apagar todas essas etapas que a gente não vai usar. Já vou mudar o cenário. Olha só. Aqui ele vai informar o nome do cachorro. Em seguida vai tirar uma foto dele. Posteriormente eu vou perguntar aqui o seguinte: mais cães. Então, deixa eu fechar aqui por enquanto. Mais, ok. Então ele vai vir para cá. Legal. Se ele disser sim, eu vou puxar essa etapa do fluxo, ele vai pedir novamente um próximo nome de cachorro e a foto. Se ele disser não, significa que ele finalizou a coleta de todos os cães ali daquela rota que ele tem que seguir, e aí eu vou querer uma foto de todo o grupo, né, junto. Vou falar que não, aí ele vai tirar uma foto com todos eles juntos, foto todos juntos. Foto. E aproveitando, eu vou aproveitar aqui esse fluxo, eu vou fazer o seguinte: eu vou incluir aqui uma pequena linha de script para a gente perceber onde é que eu poderia escrever algum código para poder tratar alguma situação de negócio específica, né? Ou seja, o editor de fluxo ele tem uma linguagem, posso escrever script aqui, eu posso usar while, for, eu posso usar todos os tipos de dados, manipular arrays e uma série de manipulações que eu posso realizar aqui durante a execução do processo. Então, basicamente, eu vou fazer algo bem simples aqui. Então, quando ele tirar a foto com todos os cães juntos, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, por exemplo. Então, show dialog é uma função que já temos pronta. Eu vou colocar aqui
Eba. Vou mandar uma mensagem aqui, bom passeio. Perfeito. Então, o que significa? Eu escrevi um script nessa etapa. Então, quando o processo executar essa etapa da câmera, ele vai representar aquela etapa do fluxo, naquela mensagem. E aqui, para finalizar, eu vou usar aqui a milestone que a gente acabou não demonstrando ela. Geralmente ela é usada para marcar, né, um momento do fluxo. Vou chamar ela de finalizou. Pronto. Bom, a gente finalizou aqui o fluxo. Vou salvar. Validei, então está pronto para ser publicado. Então, novamente, nós vamos só atualizar a versão. Vou chamar aqui treinamento. Edito, mudo. Ok, e salvo. Bom, agora é só enviar esse novo processo para o aparelho. Para o Mário, salvou. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou voltar aqui. Dar um OK. Pronto. O novo processo está aqui. Vou abrir o card. Está lá. Nome do cachorro como primeira etapa. Vou colocar aqui Fred. Foto do cachorro. Vou tirar aqui a foto da mesa novamente. Só para representar aqui a etapa do processo. Mais cães, eu vou colocar aqui sim, para mostrar para vocês a questão do loop. Tá? Então, se a gente relembrar aqui o fluxo que a gente construiu, se eu disser sim, ele voltou para cá. Bom, vocês vão perceber no mobile que ele trouxe o Fred que eu já tinha digitado anteriormente. Por quê? Porque eu não usei uma propriedade chamada limpar automaticamente aqui. Tá? Então, se eu clicar em limpar automaticamente, significa que quando ele passar nessa etapa do processo novamente, ele vai inicializar ela para que eu não receba a mesma informação que eu digitei anteriormente. Então eu vou só apagar aqui, vou compartilhar a tela com vocês aqui de novo. Vou colocar Totoque. Uma nova foto. Ok. Perfeito. Mais cães eu vou falar que não. Foto todos juntos, ou seja, o processo definiu isso. Vocês estão lembrados. Uma nova foto. Salvei. E a mensagem, o show dialog que nós representamos lá através de script. Eba, bom passeio. Vou dar um OK. Vai mostrar a milestone de finalização e nós vamos finalizar ela. Ok? Então esse foi o editor de fluxo. Ou seja, realmente você pode aqui construir diversos cenários, sem limites, né? Muitas caixas, muita dinâmica aqui. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de algumas outras funcionalidades e principalmente explorar a parte de subfluxo, que é um recurso bastante interessante. Bom, o editor de fluxo também tem um outro recurso bastante poderoso, que é o subfluxo. Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre ele. Já vou abrir um fluxo que já tenho pronto aqui, que é o dados cadastrais. Então, bem similar ao que a gente já fez anteriormente. Aqui tem um campo de nome, um campo de endereço e um campo de telefone. Então, é um fluxo bem simples, ele está aqui disponível, foi criado, está no editor. Bem, o subfluxo, como é que seria a utilização dele? Ele tem... Vamos aqui já puxar o start. E o end. Ele tem 3 funções principais, né? A primeira delas é você reaproveitar um processo. Então, vamos imaginar uma companhia, ela tem ali 30 processos escritos aqui no Prime Builder. E um deles, por exemplo, é aquele que eu chamei de dados cadastrais. Ou seja,
é um fluxo que pode ser reaproveitado por outros fluxos. Ou seja, para que você não tenha que ficar redesenvolvendo ou recriando ou replicando esse fluxo, todo fluxo que você criar e precisar utilizar aquele fluxo que já está criado, o subfluxo vai fazer essa ponte, né? Então, essa primeira função do subfluxo é permitir um reaproveitamento de um fluxo que já está construído. Então, nesse cenário aqui que eu vou ilustrar, seria o seguinte. Eu tenho um fluxo aqui que vai pedir uma foto no começo, depois vai chamar um fluxo e depois vai finalizar. Então, o que vai acontecer? Aqui na etapa do subfluxo, eu vou fazer referência àquele fluxo chamado dados cadastrais. Prontinho, é só isso. Então, ou seja, aqui ele já executa o primeiro papel do subfluxo. Então, o meu fluxo final, como é que ele vai ficar? Ele vai pedir a foto, depois ele vai chamar o fluxo dados cadastrais e vai pedir o nome, endereço e telefone e depois vai finalizar. Bem, a segunda função do subfluxo, ela cria um cenário de eu poder encaminhar um segundo processo para um outro usuário. Tá? Então, ou seja, um processo inicial é startado, ele é executado e quando chega no subfluxo ele vai abrir esse outro processo para um outro usuário. Então, a configuração disso, vamos manter esse exemplo que a gente está utilizando. Então, eu vou capturar a fotografia, vou chamar aqui o subfluxo dados cadastrais, mas vou habilitar dizendo que ele é um cenário assíncrono. Então, é um outro usuário que vai executar esse fluxo que eu estou chamando. Nesse caso aqui, selecionei o Bruno. Então, o que vai acontecer? Eu vou executar, vamos imaginar que eu mandasse isso aqui para o Mário, eu vou tirar a foto, quando ele chegar no subfluxo, ele vai abrir automaticamente o processo de dados cadastrais para ser executado pelo Bruno. Tá? E ele finalizaria automaticamente esse fluxo que eu estou executando. Ou também para um cenário de solicitação de algo. Então, poderia ser um montador de móveis, eu poderia estar aqui manipulando o móvel e percebi que está faltando puxadores. Eu poderia ir no meu fluxo, solicitar material, tipo puxador. Quando eu fizesse isso, um subfluxo de solicitação de peça poderia ser aberto na área de logística dessa empresa. E aí, enquanto eu continuo executando o meu fluxo, esse novo processo foi aberto. Bem, e a terceira e última variação que o subfluxo tem é um cenário síncrono, ou seja, eu abro um novo processo para um outro usuário, mas esse processo originador ele fica em stand-by, ou seja, enquanto esse segundo processo não for finalizado, ele não libera esse inicial. Eu preenchi, por exemplo, solicitação de compra ou algo tipo um pedido de material ou um relatório de despesas e preciso que um gestor acima de mim faça essa aprovação. Então, o meu fluxo ficaria bloqueado até que esse subfluxo fosse finalizado por um outro usuário. E a utilização disso no editor é muito simples, ou seja, eu estou aqui construindo o meu fluxo, adicionei a etapa de subfluxo e nessa etapa de subfluxo eu habilito a outra função que ele tem e determino aqui para qual usuário que vai executar essa aprovação. Vocês podem ver que aqui aparece até a distribuição automática, ou seja, isso aqui é uma forma que o Prime Builder tem de distribuir automaticamente esse novo fluxo que foi aberto. Bem, esse foi o treinamento do editor de fluxo e confira as outras funcionalidades da plataforma Prime Builder.